Olá, saudações. Estamos aqui hoje, né, assim, por ocasião aí do CMA de 2024. A ideia é apresentar esse trabalho aqui, intitulado O Papel da Gestão na Criação Teatral, Tensões, Reflexões e Composições a partir da montagem e circulação de um Agora é espetáculo. sim. Tá? Eu sou o Leonardo Mascarenhas, um dos autores do texto, o outro autor é o Caio Lucas, da Silva Rosa. Tá? Nós dois estudamos atualmente, né, administração na UFMG, né? E, além disso, eu também tenho uma formação no campo do teatro. Né? E aí, esse texto é muito o resultado de um esforço aí de reflexão sobre o processo, né, assim, de criação de um espetáculo teatral, né, que foi colocar para a gente uma série de dilemas, né, assim, de tensões aí relacionadas à vivência de processos criativos e também processos de gestão. Né? E aí o Caio generosamente me ajuda também a pensar, a refletir sobre essas questões, a gente vai construir um pensamento de gestão junto sobre isso. Né? Bom, então o objetivo desse trabalho é investigar as relações dos saberes de gestão com os processos criativos em teatro, a partir dos procedimentos e práticas cênicas que foram desenvolvidas na criação do espetáculo específico. Né? E aí, esses procedimentos e práticas foram revelando para a gente uma série de tensões e dilemas do ponto de vista desse encontro aí entre criação e gestão. Né? Esse é um encontro, gente, que naturalmente gera uma série de situações aí, né? Assim, uma série de tensionamentos, né? Que estão postos principalmente pelo fato que a gente está falando de dois universos que têm premissas ontológicas, epistemológicas, metodológicas, estéticas e inteligibilidades que são fundamentalmente distintas. Né? A criação, né, por um lado, ela exige um certo grau de inconformidade com aquilo que está posto, né, com um certo descolamento aí em relação à manutenção das regras, né, assim, e reprodução dos processos, né, ao passo que a administração, nos seus fundamentos, nas suas abordagens mais tradicionais e convencionais, ela está pautada justamente na reprodução, né, assim, e na atenção a uma série de procedimentos que vão fazer a ênfase, né, colocar a ênfase na objetividade, na disciplina, no planejamento, na ordenação e no controle dos tempos e movimentos. Né? Então, assim, são universos, né, assim, que têm premissas muito diferentes. Né? Então, isso vai gerar, obviamente, uma série de tensões. Como que essas tensões vão se manifestar no campo do teatro? Né? Bom, tem três, pelo menos, três primeiras problematizações aqui para a gente poder pensar isso. Né? Uma delas é como que criação e gestão vai se articular e se manifestar numa montagem teatral, né, no trabalho de criação de uma peça de espetáculo. Né? Quais são os possíveis papéis que a gestão pode assumir, né, diante de uma poética de encenação, né, e como a criação teatral pode reagir e lidar às demandas gerenciais que vai enfrentar. Né? Porque essas demandas de ordem de gestão vão acabar impondo limites, né, para o processo criativo. Né? Bom, a gente vai fazer então essa reflexão a partir da análise de um espetáculo. Né? Esse espetáculo foi criado aqui no contexto de Belo Horizonte, né, no período de 2019 a 2022. Tá? É um trabalho solo, com um ator só em cena. Ele tem natureza autobiográfica. E no início desse trabalho, a gente tinha três profissionais que estavam envolvidos: o ator em cena, o diretor e a produtora. Depois, ao longo do processo, foram entrando outros profissionais. Né? Uma questão importante aí, né, é falar um pouco sobre o papel da produção cultural, né, no campo artístico, né? Porque é exatamente essa função que, de certa maneira, aglutina aí os saberes de gestão, né, assim, e vai fazer uma certa tradução, né, e mediação dos saberes de gestão com os saberes artísticos. Né? O que é a produção cultural? Né? É um tipo de fazer que visa a realização de uma obra, né, artística. Pode ser um livro, um disco, uma peça de teatro, um espetáculo de dança, né? Ou pode ser também um evento artístico, né? Um festival, uma exposição, uma feira. E aí a produção cultural vai ter que lidar com todas as tarefas que são necessárias para que isso aconteça. Né? Por exemplo, arrumar um espaço, contratar os profissionais envolvidos, coordenar a preparação do espaço, né, assim, para receber o evento, coordenar a divulgação, comercializar ingresso, dialogar com todos os públicos, né, assim, que estão envolvidos nesse processo, né, artistas, patrocinadores, o público, né, acompanhar a realização do evento e por aí vai. Né? Bom, no âmbito desse trabalho, né, do espetáculo, né, ele começa com uma cena curta, depois a gente consegue um financiamento por meio de um projeto que foi escrito e aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Isso vai complexificar a gestão desse trabalho, né, porque aí tem mais responsabilidade, novos procedimentos administrativos que precisam ser observados, e por aí vai, mas é isso também que vai possibilitar a criação de um espetáculo longo. Tá? E aí, ao longo desse processo, gente, a gente foi vivenciando uma série de dilemas, né, assim, de fricções aí entre arte, criação e gestão. Né? Curiosamente, esses dilemas, essas tensões, não se colocaram no ponto de vista técnico da gestão, né? Da atenção e da execução de procedimentos administrativos, né? Assim, típicos, por exemplo, na questão da execução do projeto, né? Assim, gestão, por exemplo, de equipe, pagamento, elaboração de relatório, né? Assim, coordenação de processos. Essa parte funcionou bem. Os dilemas, né, assim, que apareceram foram muitos no campo da tomada de decisão e das diferentes concepções de gestão que estavam postas ali para os atores ali sociais que estavam, né, empreendendo aquela iniciativa. Né? E aí isso se expressava, por exemplo, da seguinte forma: né?
haveria, né, assim, nesse trabalho, uma hierarquia entre diretor, produtor e ator? Como que iam ser resolvidos os dissensos, né? Quais as atribuições que caberia a cada integrante da equipe? Como evitar que as relações de poder influenciassem negativamente o processo criativo, né? Quais as estratégias de gestão seriam capazes de conciliar as demandas de criação e os prazos e as rotinas administrativas que o projeto exigia? Né? Foram essas questões, né, que foram virando aí, né, dilemas com os quais, né, assim, quem estava lidando ali teve que se haver. Né? E aí, ao longo disso, né, isso animou o grupo a ter que experimentar diferentes procedimentos de criação do espetáculo, né, por uma falta de consenso e por ter diferentes concepções ali estéticas, poéticas e políticas em relação ao trabalho. Né. E a falta de uma definição mais clara em relação à hierarquia, ao modo de tomada de decisão, foi levando o grupo a ter que experimentar, né, procedimentos muito diferentes, né, procedimentos, por exemplo, ligados mais a um tipo de teatro dramático. Depois, né, isso foi, né, encontrando alguns limites, né. E aí o grupo começou a experimentar, né, processos ligados a teatro épico, depois a procedimentos mais assentados, né, assim, nas concepções de teatro contemporâneo, das artes performáticas e decoloniais. Né. Então isso tudo foi sendo alterado à medida que foram acontecendo aí tensões, né, assim, problemas ao longo do processo. Tá? Bom, para finalizar, né, são 8 minutos só, né, o que a gente vai percebendo com esse trabalho? Né? Primeiro que os conhecimentos técnicos de gestão, né, inclusive esses tradicionais, eles efetivamente contribuem ali para a realização do trabalho artístico. Né? A gente suspeitava que isso poderia ter alguns dilemas ali do ponto de vista da criação, mas isso se resolveu bem. Né? E foi importante para viabilizar e facilitar a administração da burocracia, né? E permitir a conclusão eficiente dos processos. Né? Isso foi uma coisa. Bom, segunda consideração aí, né, fazer a gestão, né, de conflitos e alinhar os interesses, né, estéticos, políticos, né, e poéticos no contexto artístico demandou a gente exercitar formas alternativas de gestão, né, contra-hegemônicas, né, pautadas no cuidado com o outro, na produção de consensos mínimos e principalmente na acomodação e na coexistência das diversas vontades e subjetividades envolvidas. Né. Outro ponto importante aí, né, assim, que a gente gostaria de marcar para finalizar, é que experimentar os diferentes modos de fazer, né, um exercício, claro, muito difícil, doloroso, né, mas que é ética e politicamente necessário, né, assim, tanto para o artista quanto para o gestor. E à medida que a gente consegue fazer isso, a gente vai conseguindo superar um dualismo e uma cisão que há entre esses saberes. Né. Eu iniciei falando dessa divisão aí, né, entre criação e gestão, mas também, né, a gente vai percebendo que é possível, né, assim, criar, né, uma relação entre artista e gestor, né, que toma esses fazeres como fazeres complementares, né, e não como fazeres opostos. Ok? É isso, gente. Queria agradecer aí. Tem aqui as referências também do trabalho, tá, que a gente usou. Como o tempo é curto, eu espero que a gente tenha a oportunidade de aprofundar esse debate aí durante o SEMEAD. É isso, obrigado. Muito obrigado. Então, eu tenho algumas considerações para fazer, mas eu quero ver primeiro se a gente tem alguns comentários. Eu não sei se a Bárbara, a Kira, a Ju tem algumas considerações. Tenho apenas. Eu tive que tirar o fone porque deu um conflito aqui do meu fone com o áudio. Vocês me escutam bem? Ou muito baixo? Eu tô meio ruim, mas eu acho que o problema é a minha caixinha de som aqui, mas vamos lá. Tentar falar um pouco mais alto. Vamos lá. Eu acho interessante porque normalmente quando a gente fala, principalmente em processos criativos, na área de gestão, existe um binário, né? Uma dicotomia, quase como fossem dois mundos completamente diferentes. E o trabalho ele demonstra como pode ser relativo, como esse processo ele não precisa ser necessariamente binário, mas eles podem estar se relacionando. Principalmente pela forma subversiva de se considerar como a gestão pode acontecer em processos criativos, em processos artísticos. Então, é um trabalho que eu acredito que em um caminho, uma discussão que está acontecendo em grandes journals, como, por exemplo, a Organization, que está considerando essas produções artísticas como uma nova forma de considerar como a gestão ela vai se relacionar com esse fazer artístico. Então, eu gostei justamente por e contrapor esse binário que se coloca dentro da gestão. Então, ciências sociais aplicadas num campo completamente capitalista, completamente fechado, digamos, aos processos criativos, e a arte se colocando como algo que permite que as pessoas se expressem, permite que as pessoas existam de vários formatos e façam, né, acontecer de várias formas. Então, parabenizo por isso. E com certeza eu quero ver o trabalho publicado futuramente, porque tem um grande potencial. Legal, obrigado, Kira. Eu tenho vários, eu acho que é um trabalho muito bacana, assim, bom, eu tenho vários pontos, assim, né? Tipo, a Kira comentou agora da questão
da organization, né? Mas é interessante porque eu acho que é um assunto que a gringaiada agora está adorando, assim, sabe? De repensar como é que se organiza, e surgem vários conceitos. Por exemplo, a última edição da Efêmera, que é uma revista que eu acho bem interessante, estudos organizacionais, o nome da edição é Rethinking Prefiguration, né? A ideia de prefiguração e tal, que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho, embora seja um conceito que não foi usado, né, Leonardo? Mas eu também não acho que precise ser usado. Eu acho que isso é uma escolha que a gente faz, assim, né? Mas eu queria, depois eu queria comentar algumas, talvez até algumas sugestões, mas eu queria entender uma questão antes de entrar nisso, que é como é que tu pensa a ideia da contra-hegemonia. Porque eu acho que uma das grandes dificuldades, sempre que a gente trabalha com esse tipo de organização, vamos dizer assim, mais... É ruim falar libertário porque a extrema-direita se apropriou dessa palavra, né? Mas, enfim, é libertário isso, né? Esse tipo de organização mais libertária, é como é que se dá o salto entre o nível organizacional e o nível, assim, da totalidade, ou sei lá como tu queira chamar, né? Que é o nível social, ou societal, né? Tá, enfim, eu vou deixar essa pergunta para ti, porque depois eu tenho considerações em cima para fazer, mas primeiro eu quero entender o que tu pensa, Leonardo. Bom, gente, obrigado aí por essa oportunidade de a gente trocar essa ideia, né? Assim, obrigado aí, Akira, também aí pelos comentários. Lucas, também acho interessantíssimo aí essa questão que você está levantando, né? Bom, a princípio eu estou entendendo aí, né? Isso que eu estou chamando aí de processos contra-hegemônicos de gestão, né? Aí principalmente ancorando isso aí dentro das práticas de teatro, né? Como processos de gestão, tentar formular isso aqui assim, né? Um pouco de improviso, mas eu penso isso muito enquanto processo de gestão que vão ter como finalidade última, não necessariamente um imperativo mercadológico, né? Assim, e que vão guiar suas práticas, vão ter como um horizonte ético, político, outra coisa que não é necessariamente a vontade de ser um procedimento, né? Assim, um processo ultra eficiente ou que vai objetivar lucro, né? Assim, que geralmente é um pouco aí que eu vejo esses processos mais hegemônicos, né? No campo da gestão, sabe? Assim, mais associadas com as práticas que são as práticas de mercado, né? E aí, às vezes, a finalidade última é a obtenção de lucro, e aí, para isso, você tem um modo mais eficiente de fazer a coisa acontecer mesmo, né? Assim, hierarquizar, dividir, especializar a tarefa, né? Assim, aquilo tudo que vem um pouco desse universo mais clássico aí da gestão, sabe? E aí, quando eu penso em processos contra-hegemônicos, eu estou falando de processos, né, e práticas de gestão que vão interrogar isso, né, e vão tentar construir outras possibilidades, né, assim, que vão levar em consideração outros elementos, né, assim, por exemplo, os aspectos mais afetivos e políticos dessas formas de organizar o trabalho, né, assim, às vezes um outro objetivo que não necessariamente passa pela finalidade última da performance financeira, né, assim, não deixando de lado o aspecto de mercado, mas entendendo que ele vai estar subjugado, né, ele vai estar colocado a serviço de alguma outra coisa, né? Assim, por exemplo, a fruição do espetáculo, né? Se a organização e a possibilidade de uma apresentação do espetáculo aí, o imperativo financeiro ele vai entrar de uma maneira secundária nesse processo, né? E aí eu posso entender isso desde um processo que vai se dar ali, né? Assim, nuclearmente dentro de pequenos grupos, né? Assim, de práticas aí, né? Entendo a sua preocupação em relação ao uso da palavra libertário, acho que ele é muito pertinente nesse momento contemporâneo que a gente está vivendo mesmo, né? Mas aí eu penso isso mesmo desde possibilidades, né, assim, que vão estar colocadas para pequenos grupos que vão experimentar isso, né, assim, contextos locais, mas com a possibilidade também de um certo diálogo, né, assim, entre esses grupos, né, tanto do ponto de vista local quanto também, né, criando pontes que são às vezes regionais, né, assim, às vezes até transnacionais, né? No campo artístico é muito comum isso, né? Inclusive essa partilha de tecnologias, inclusive de gestão, né? Assim, na possibilidade, por exemplo, de fazer residência e trocar processo criativo, mas que vão passar também por processo de organização, né? Assim, que você tem a possibilidade ali, às vezes, de trocar isso com artistas que estão em outros lugares, né? E ali existe, acho que é um ambiente, um laboratório muito legal, assim, para poder pensar mesmo essa construção, né? Assim, que vai se dar também, né? Assim, de maneira para além do seu próprio trabalho específico, né? No seu grupo, né, que você trabalha, ou no seu trabalho individual enquanto artista. Aí, enfim, não sei se eu te respondo aí bem com a sua questão. Sim, eu acho que tu respondeu a questão. Eu achei interessante que tu usou o termo laboratório, né? O termo laboratório, ele é um termo que volta e meia aparece, que eu acho interessante, porque justamente essa essa concepção teórico e prática, né,
de que a gente está fazendo na pequena escala aquilo que a gente supõe que deveria ser feito na grande escala, né? Então a gente está basicamente, já que a gente não consegue mudar o mundo, pelo menos a gente vai fazer a nossa organização ser tal como a gente acha que o mundo deveria ser, né? A ideia de prefiguração, ela tem um pouco disso, né? Eu lembrei de um, eu ia te comentar porque tem um trabalho que dialoga muito com o que tu tá propondo. Infelizmente é de um cara que faleceu, assim, uma situação meio trágica, mas ele foi aluno aqui do PPJ, do doutorado aqui da URGS, e a tese dele é sobre um grupo de teatro chamado Oi Que Nós Travês, que é um grupo de teatro aqui no Rio Grande do Sul muito politicamente atuante, assim. E o nome da tese, do trabalho dele é A Utopia em Ação. E aí a lógica que ele usa o tempo todo é essa ideia de que a gente não pode só ficar pensando como é que a utopia poderia ser, né? A gente tem que exercitar ela. A gente tem, quer dizer, isso aí o próprio grupo de teatro falava isso, né? A gente tem que exercitar mesmo que seja nessa pequena escala, mesmo que seja enquanto uma resistência pequena que a gente possa atuar aqui e assim por diante, né? E isso me leva a uma segunda questão que eu acho muito bacana que tu trabalha, que é esse conflito que tu disse que tu não achou, assim, né? Mas que é sempre uma preocupação entre a estrutura e a comunidade. Entre a estrutura organizacional, que ela é burocratizada ou tende a se burocratizar, né? Principalmente quando precisa, então, de dinheiro público, ou precisa de patrocínio, ou precisa de, né, de outras organizações, e a comunidade que está formando aquilo ali, né? Em geral, assim, eu tenho muitos trabalhos sobre isso, de como, principalmente no campo da cultura, como se impregna o campo da cultura com a lógica burocrática, né? É uma coisa meio gaiola de ferro weberiana, que inclusive tu usa ali, acho que tu não usa o termo gaiola de ferro, mas tu pega do Weber essa coisa da eficiência da dominação burocrática, né? E eu acho que esse é uma questão muito central, assim, para se analisar, inclusive se for adiante o trabalho, né? Porque eu acho que em algum nível isso acontece, mas e aí me vem à mente uma outra questão, um outro conceito, que é o conceito de liminaridade, né? Que é o Turner trabalha com isso, depois tem o Fábio Meira que trabalha com isso aqui no Brasil, com a ideia de que a comunidade ela sempre se dá na liminariedade da estrutura organizacional. Então a estrutura organizacional está sempre puxando as pessoas para dentro da gaiola de ferro, né? Mas as pessoas, quando elas têm uma comunidade ou quando elas conseguem formar essa comunidade, elas conseguem então trabalhar no limen, né? No limite, na marginalidade da estrutura organizacional, né? E muitas vezes colocando a própria estrutura organizacional para trabalhar a favor da comunidade e não vice-versa. Mas é sempre um balanço muito sutil, assim, né? Porque às vezes tu acaba dizendo assim, pô, para entrar num edital eu vou ter que ter o dono disso aqui, eu vou ter que ter quem é que vai responder pelo edital, sabe? Aí tu já mexe na comunidade em prol da estrutura, assim, né? Então isso acaba sendo muito tenso esse processo, né? E aí eu te jogo de novo a questão que assim, eu vi que a tua conclusão é que tu não viu esse conflito, ou pelo menos tu não viu que a estrutura organizacional se põe sobre aquilo que se quer que a organização seja. Mas, assim, eu não sei como formular essa pergunta, mas eu coloco em dúvida isso. Será que isso é uma questão que não aparece mesmo ou é uma questão que se coloca contra? Porque, assim, vamos lá. A questão é, isso não acontece ou o que acontece é que a comunidade, o pessoal do teatro, luta contra isso ativamente? Né? Quer dizer, eles têm ciência disso e porque eles têm ciência disso, né, eles lutam ativamente contra isso. Né? E aí, claro, para não ser cooptado pela estrutura, pela gaiola de ferro, então precisa que essa luta seja sempre travada. Né? Então, essa questão que eu te deixo. Ô, Lucas, legal demais aí te ouvir em relação a essa problematização, porque eu acho que você pegou assim no ponto nevrálgico assim do que é o que inclusive disparou a vontade de mim e do Caio assim de refletir sobre esse processo, sabe? Embora no texto ele não está aparecendo com tanta evidência, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes problemas que pega mesmo no campo da arte mesmo, né? Essa institucionalização e um certo assédio, né? Assim, e esse processo mesmo é, de tomada mesmo, né, assim, da linguagem artística, né, e de subjugação dela, né, em função
de uma lógica que é uma lógica, né, assim, de mercado, né, assim, tecnicista do ponto de vista da gestão, né? E isso é o que geralmente pega sempre, assim, né? Eu vejo muitos artistas, pelo menos no contexto aqui de Belo Horizonte, se debatendo com isso, assim. Isso é um problema sério mesmo, né? Sim, é um problema que assim afeta muito a qualidade estética, né, e as possibilidades de experimentar a linguagem artística, né? Assim, isso gera problemas assim, né, objetivos mesmo, né, assim, do ponto de vista da lida com essa burocracia e com a lógica gerencial nos projetos, sabe assim. Isso gera uma série de questões, né? Agora, por que que essa questão não está colocada nesse trabalho específico, né? Isso é por um mero acidente, tá? Assim, é porque no final das contas esse artigo a gente está examinando uma experiência específica, né? Um estudo de caso da montagem de um espetáculo. E nesse espetáculo especificamente, né, eu tenho formação em gestão, né, assim, tenho 15 anos de experiência com gestão, produção, gestão de projeto, e tinha uma produtora, né, eu não assino a produção desse trabalho não, né, mas tinha uma produtora também muito boa com a gente fazendo esse trabalho, e a gente, nós dois juntos acabamos conseguindo, né, inclusive por uma preocupação em relação a tudo isso, né, de certa maneira criar um ambiente assim onde a gente conseguia blindar um pouco os excessos, né, assim, dessa lógica burocrática sobre a comunidade ali, né, de praticantes de teatro, sabe? Então, assim, eu acho que foi um contexto muito específico, onde a gente foi muito feliz de conseguir fazer isso funcionar, onde a gente não teve que lidar com muitos ruídos, assim, né? Do ponto de vista de um certo gerencialismo, né, e de uma lógica de institucionalização do campo cultural, né, assim, com base nessas premissas liberais, mas que eu acho que foi muito específico para esse arranjo desse projeto, né? Porque o que eu vejo enquanto realidade mesmo, né, no campo das artes, é o oposto. É esse dilema acontecendo o tempo todo, sabe? Agora, isso foi um dos motivos até que me deu vontade também de escrever esse trabalho, né? Assim, porque o fato da gente não ter morrido no rolê, né, como a gente gosta de dizer aqui, sabe? Assim, o fato disso não ter sido um trabalho que gerou para a gente, né, assim, muitas consequências negativas, a gente conseguiu lidar bem com isso, para mim também é uma evidência de que é possível, em alguma medida, essa conciliação. Né? Assim, é possível a gente estar trabalhando junto, né, dialogando e lidando com essa linguagem da burocracia, da gestão dos projetos, né, assim, desses elementos mais técnicos mesmo, né, assim, que às vezes o campo da gestão vai trazer, sem necessariamente a gente se bagunçar com isso ou que isso faça com que o processo de criação em si fique em segundo plano. Né? Então, eu acho que é uma boa evidência disso. É claro que isso vai demandar um pouco esse ponto, né? Um certo profissionalismo mesmo dessa gestão, né? O que para muitos grupos, né, muitos coletivos de artistas, é difícil isso. Né? As pessoas vão aprendendo a fazer isso na marra, né? Assim, e é um pouco isso. Aí vai muita gente um pouco de tentativa e erro, né? Porque bons produtores culturais, né, que vão assumir esse processo, muitas vezes é difícil, né? Assim, de você ter acesso, né? Assim, eles vão cobrar caro para fazer isso. Então, não é a realidade também assim que está posta aí para boa parte dos realizadores culturais. Mas eu acho que é esse, sabe? Esse é um ponto mesmo, assim, sabe? Que eu acho que pega no campo das artes atualmente, né? Assim. Legal. Enquanto tu falava, eu estava lembrando também, tem um antropólogo, década de 60, que é o Pierre Clastres. Ele tem um livro chamado Sociedade contra o Estado. E claro, a questão ali dele não é grupos culturais, né? Não é isso. Mas a lógica me parece ser muito parecida, né? Que é a lógica de como grupos indígenas conseguiam resistir ao sistema de dominação heterônomo, né? Mas por meio de um sistema de luta constante, né? Quer dizer, ter ciência de que aquilo está acontecendo, e dado que tem ciência que aquilo está acontecendo, que existe essa dominação que ela está tentando ser posta, existe então uma luta constante para dizer, não, a gente não vai aceitar isso, a gente vai tentar manter isso aqui no sistema de autogestão, ou sei lá, como tu queira chamar, né? Isso daí. Enfim. Não sei se os colegas querem fazer mais algum comentário. Bárbara, Kira, Ju. Por mim está ok. Eu ia perguntar se tem mais algum comentário do trabalho ainda do Não, Eduardo. legal. Então tá, a gente só teve hoje, só teve esse trabalho nessa sessão. Tivemos 2 faltas, né? Então ficou meio esvaziado esse processo. Mas, Leonardo, muito bacana. Tu tá agora no que? No doutorado? Tu é professora? E estou no doutorado lá no CPAD, na UFMG. Isso. Tá te orientando? Quem está me orientando é o professor Alexandre Carriere. Aham. Ah, legal. Que bacana, cara. E tu vai seguir com um grupo de teatro para tua tese?
Bom, vou seguir estudando questões que estão ligadas à gestão cultural, aí, o campo da produção e gestão cultural, assim, mas não necessariamente alguma experiência teatral, né? Assim, meu projeto de tese, eu estou entrando agora, tá? Assim, o primeiro ano do doutorado. Mas a ideia inicialmente, a ideia é estudar um pouco a realidade dos artistas negros aqui de Belo Horizonte, né? Produtores e artistas negros aqui, tentando entender também um pouco dessas linhas aí, assim, que passam pela afirmação da negritude, né? Assim, quais são os obstáculos dentro disso também, sabe? Mas também Uhum. colocando essa discussão no campo da produção cultural, sabe? Então, a Bacana. princípio, essa é a ideia. Eu te sugiro dar uma olhada, tem essa, eu agora não lembro se é uma tese ou uma dissertação, eu acho que é tese, que é o A Utopia em Ação, do Rafael Vecchio. Ele fala sobre um grupo teatral, assim, é muito, muito legal. Eu acho que foi uma das teses mais divertidas que eu já li na minha vida, o que é geralmente uma raridade, assim, tu lê uma tese e diz, bah, que bacana de ler isso daqui, sabe? Enfim. E, bom, Lucas, eu não sabia que não estavam os outros autores, então eu achei que tá baixo, né? Tá melhor assim o som? Tá. Eu só não tinha visto que os outros não estavam, então já que a gente tem mais tempo, eu acho que dá para a gente demorar mais. Eu achava que tinha acabado o tempo. Uma curiosidade, eu queria, assim, eu vi já vários trabalhos sobre temáticas semelhantes, sobre essa questão de produção cultural e editais públicos também, isso influenciar, assim, tem um conflito com a forma de fazer as coisas na cultura, né? Mas os que eu vi eram mais usando o conceito de organizar e na abordagem processual, organizing. Inclusive, eu acredito que Carriere trabalha muito com essa perspectiva também. Teve uma defesa de tese que eu assisti faz muito tempo, de Luciana Holanda, que inclusive Carriere estava na banca. Eu não sei se você já viu, que é sobre. Eu não lembro se era um caso único ou se eram múltiplos casos, mas eu lembro do Maracatu, Alafim Oió, daqui de Recife, e o organizar deles, e como tinha um conflito entre como eles faziam as coisas e como eles precisavam fazer as coisas para se adequar aos editais públicos e à produção cultural. E aí a curiosidade é por que falar de gestão e não de organizar na perspectiva processual. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Uai, Bárbara, legal, assim, obrigado aí pela questão. Eu acho que ela é muito pertinente também, sabe? Acho que é uma outra possibilidade também, assim, né? Bastante presente aí, né, no nosso campo de estudos organizacionais, né? Relacionar essa discussão mesmo no campo do organizar, né? Para ser muito sincero, eu não vou saber te responder isso com muita precisão, sabe? Assim, desde o início eu estava muito interessado em refletir sobre isso desde uma perspectiva de entender aí esses limites e tensionamentos em relação à gestão, sabe? E enfatizar menos essa questão dos processos de organizar mesmo. Acredito que isso tem muito a ver, inclusive, com essa questão que o Lucas levantou, né? Assim, que é porque eu via um pouco, né, nessa discussão, né, e trazer isso do ponto de vista, né, assim, de elaborar essas concepções de gestão, entender quais são essas linhas aí em termos de relações de poder e quais são as práticas aí, né, assim, que podem, de certa maneira, criar uma certa blindagem, né, assim, um certo efeito de tradução dessas demandas que vão chegando para o campo das artes, né, assim, e aí eu entendia que, assim, falar sobre gestão, né, sobretudo porque isso acabou virando também, assim, um tema em algum momento do processo de criação lá do espetáculo, né, pontualmente em alguns meses isso virou um tema, assim, inclusive, que eu passava muito para o coletivo, né, para a comunidade de artistas lá, né, isso acabou virando algo, assim, que eu entendia que era necessário, né, e eu acho que isso veio muito, principalmente porque os dilemas que foram aparecendo diziam muito dessas diferentes concepções de gestão que estavam postas ali, né, que se manifestavam exatamente nessa questão da necessidade de tomar decisão, sabe, de produzir algum tipo de consenso, lidar com o dissenso, né, e aí eu fui entendendo que, assim, né, posicionar essa discussão mais, assim, né, fazendo uma reflexão mais crítica sobre esses limites, né, assim, da gestão, né, e dessa relação com os processos de criação, a partir, né, assim, desse entendimento que elas são linguagens que são diferentes, né, assim, mas entendendo que existia uma possibilidade de conexão, né, de uma ressoar na outra, mais do que considerar como dois universos completamente divorciados, né, me pareceu uma escolha possível, assim, sabe? Mas confesso também que eu acho que se discutir isso do ponto de vista do organizar também daria um caldo legal, sabe? Assim, um caldo bem possível, né?
O KRL ele é meu orientador, mas também dá muita autonomia para a gente. Eu nem comentei com ele que eu estava fazendo esse trabalho assim, né? É, a partir dessa outra referência, sabe? Assim, possivelmente se eu tivesse conversado com ele, talvez ele me passaria, né? Assim, alguma outra perspectiva também, né? Que vai mais alinhado com o que está trazendo, sabe, Bárbara? E pode ser também um caminho futuro aí mesmo, né? Assim, de dobramento, né? De continuidade aí também, assim, para essa reflexão, sabe? Leonardo, em que altura do doutorado tu tá, cara? Eu entrei agora, Lucas, aí estou no primeiro ano ainda, assim. Ah, não, então tu vai se ter... É que eu acho que essa questão que a Bárbara trouxe é uma questão que ela vai, cedo ou tarde, vai virar um problema, não. Pode ser um problema bom e um problema ruim, pode ser os dois, inclusive, né? Mas da tese, né? Que é uma questão epistemológica, né? Qual é que é o caminho epistemológico que tu vai seguir? Porque me parece que a ideia do organizar, eu não sei se tu já teve contato com a obra do Cooper, alguma coisa assim, Não. que entra dentro da filosofia processual, assim, né? Que rompe um pouco da lógica da filosofia estrutural, enfim, de toda a antropologia estrutural, sociologia estrutural, assim. E eu acho que lá pelas tantas pode ser legal mesmo a sugestão da Bárbara. Assim. Dá trabalho, mas eu acho que faz sentido. E reforçar, eu acho que tem tudo a ver com a ideia de liminaridade que tu está trabalhando, sabe? Ah, claro, o pessoal que trabalha com liminaridade, geralmente eles trabalham com economia solidária, né? Que é um outro objeto, é totalmente diferente, mas tem uma lógica muito parecida, que é de assim, olha, o que a gente tá fazendo aqui não é uma coisa do mercado tal qual. Assim, né? A gente está tentando trabalhar dentro de uma lógica que é nossa própria, assim, né? E aí, então, o pessoal trabalha com a lógica de linearidade, assim, talvez seja útil aí para tu seguir nessas ideias. Não, com certeza, gente. Assim, muito legal aí, todas as referências estão passando. Obrigado mesmo. Estou anotando tudo aqui que vai ser bastante útil mesmo. Mas eu não estou querendo desmerecer o trabalho, tá? Eu achei muito legal ele, muito bom, falando sério mesmo. Tranquilo. Isso então, pessoal. Hoje então temos uma sessão que foi uma sessão curta. Então, quero agradecer aí o Leonardo, a Kira, a Ju, a Bárbara aí que estiveram conosco durante todo o GT, né? Durante o SEMEAD, essa nossa última sessão das duas organizações alternativas. E, bom, muito obrigado aí. Quem sabe nos vemos ano que vem aí, no próximo SEMEAD. Vou tirar uma foto. A foto, uma boa. E queria perguntar se Ju tem como mandar para a gente a foto da outra sessão. Posso Como é sim. que a gente faz? E-mail, WhatsApp. Vocês estão no grupo da equipe organizadora ou não? A gente está no grupo de EOR com Eduardo Airosa e Charles. Mas não sei se é o mesmo grupo. Eu acho que Mas É outro grupo. é outro grupo. mas puder mandar por e-mail lucas.casagrande@ufrgs.br. Perfeito. Envio sim. Vamos tirar nossa foto agora? Claro. X. Beleza, então. Maravilha, gente. Obrigado mesmo aí pela oportunidade aí. Sim, obrigado pelas considerações aí. Obrigado. Então, um abraço para todo mundo aí. Valeu, viu? Um abraço, gente. Bom SEMEAD. Abraços, até mais.